Leitura da Bíblia, o livro de Josué. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Josué e nós vamos iniciar hoje o capítulo 10. Gibeon é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jamute, e a Jafia, rei de Laquins, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. E ferimos a Gibeon. Portanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amoreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquins, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos. Portanto, todos os reis dos amoreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos, e o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gigal. O sol e a lua são detidos. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe até Bet-Horon, e feriu-os até Azeca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Alajon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gigal. Josué vence os reis. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedã. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedã.
Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixais entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-lo deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram das cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maqueda, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquins e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitões dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maqueda e feriu-a ao fio da espada, bem como ao seu rei, totalmente. E destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar. E fez ao rei de Maqueda como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedã a Lídina e pelejou contra Lídina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, e ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Lídina a Laquins e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquins nas mãos de Israel e tomou-a no dia seguinte e a feriu ao fio da espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fizera a Lídina. Então Orão, rei de Gezé, subiu a ajudar Laquins, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquins a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela, e no mesmo dia tomaram e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam, destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laquins. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades e a todos os que nelas estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debim e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e a feriu ao fio da espada, e a todos os que nela estavam, destruiu totalmente, nada deixou. Como fizera a Hebrom, assim fez a Debim,
e a seu rei, e como fizeram a Líbina e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozer e até Gibeon, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras. Portanto, o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gigal. Capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azom, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei de Sirom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, ao lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e do amoreu, e do eteu, e do perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao Eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mizipã. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom. E atacou-os de repente, e o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote, Maim, e até o vale de Mispã, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera: os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azon e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azon antes era a cabeça de todos estes reinos, e a todos os que nela estavam. Feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Azon queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruiu-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azon, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixou com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gozen, e as planícies e as campinas e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Sei, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos
todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achasse piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debim, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza e em Asdod. Assim Josué tomou todas esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o rio de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do Oriente, Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Hebron, e que dominavam desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcar, e em toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbron. A este Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Ganditas, e a meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, o Eteu, o Amoreu e o Cananeu e o Perizeu e o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um rei, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jamute, outro. O rei de Laquins, outro, o rei de Egron, outro, o rei de Gezé, outro, o rei de Debi, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Omar, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libina, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá,
outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeque, outro. O rei de Larom, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azon, outro. O rei de Siron, Merom, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megidom, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor, no outeiro de Dor, outro. O rei de Goim, em Gigal, outro. O rei de Tisa, outro. 31 reis ao todo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vemos as vitórias dos filhos de Israel, ó Pai. O Senhor é um Deus que conhece a vitória desde o princípio, e seus filhos conhecem a vitória, enquanto o inimigo desde o princípio ele tem como lema a derrota, ó Pai. Mas a semente real de Abraão tem como lema a vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória do irmão é da irmã, é da criança, a vitória da família, a vitória da casa que tem o sinal de Deus, que é da casa que tem estabelecido o sinal, a mensagem do sétimo anjo. A vitória pertence a cada um de nós, ó Pai. E Josué, naquela batalha, ele mandou o sol e a lua parar, e o Senhor ouviu. Porque eles estavam no posto do dever. Esta irmã, este irmão está no posto do dever, lutando como heróis da fé, lutando como um cristão, uma cristã para viver corretamente, para provar que ama o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Eles têm direito, ó Pai, de também falar para o inimigo sair da frente. Eles têm direito de falar para a enfermidade parar, porque esta palavra falada foi dada a esta semente de Abraão, a este povo que tem por lema vitória. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que teus filhos tenham a fé em seus corações para levantar suas mãos diante das dificuldades e dizer: para, porque a semente real de Abraão, filho, filha de Deus, estão passando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja saúde nos lares, hajam a paz do Senhor, vitória, a prosperidade dos justos. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a bênção da Tua palavra, a bênção do ministério do Senhor esteja em cada lar que está acompanhando, que está lendo, que está ouvindo, que está recebendo esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.